E a gente segue aqui em Oeste Sem Filtro com mais notícias e informações. A gente fala sobre o ministro Alexandre de Moraes, que afirmou na noite de ontem, segunda-feira, durante uma aula inaugural para os calouros da Faculdade de Direito da USP, que o Brasil vive o retorno do discurso do tio do churrasco. Segundo o diagnóstico do ministro do Supremo, esse grupo é composto por pessoas com uma visão de mundo supostamente retrógrada. Começou o discurso de que, eu só estou nessa situação econômica porque tem muito estrangeiro. É o discurso europeu. O fascismo, a extrema-direita recuperando o terreno eleitoral. Eu só estou nessa situação porque tem muito brasileiro de outro estado vindo aqui, entre aspas, roubar meu emprego. Quem não se recorda, inclusive, de uma pessoa que exerceu um cargo alto de ministro dizendo, até, disse ele, entre aspas, até empregada doméstica está indo para a Disney. Uma parcela da sociedade começou a ficar incomodada. Por que eu não tenho mais um emprego, não ganho o que eu ganho? Porque as mulheres entraram no mercado de trabalho e a misoginia voltou forte. Os meus direitos, quando somente eu, e vejo que isso pega principalmente, e as redes sociais demonstram isso, de início, homens brancos, heterossexuais, de mais em torno de 45 anos para frente. Esse retorno ao discurso que antes se brincava, era o discurso do tio do churrasco, hoje é o discurso de 20% da Alemanha, de muito mais por cento no Brasil. E num outro momento, Moraes ironizou o fato de ter apagado a própria conta na Rede X e ainda acusou as Big Techs de fazerem lavagem cerebral nos eleitores. Porque a crise econômica passou a afetar muito essa categoria, ou classe, essa classe média. E a partir disso, e vocês sabem, né, nenhum ser humano consegue, ou não deveria, mas a maioria, para não exagerar, a maioria dos seres humanos precisam culpar alguém dos seus problemas. Começou o discurso de que, eu só estou nessa situação econômica porque tem muito estrangeiro. É o discurso europeu. O fascismo, a extrema-direita recuperando o terreno eleitoral. Eu só estou nessa situação porque tem muito brasileiro de outro estado vindo aqui, entre aspas, roubar meu emprego. Quem não se recorda, inclusive, de uma pessoa que exerceu um cargo alto de ministro dizendo, até, disse ele, entre aspas, até empregada doméstica está indo para a Disney. Uma parcela da sociedade começou a ficar incomodada. Por que eu não tenho mais um emprego, não ganho o que eu ganho? Porque as mulheres entraram no mercado de trabalho e a misoginia voltou forte. Os meus direitos, quando somente eu, e vejo que isso pega principalmente, e as redes sociais demonstram isso, de início, homens brancos, heterossexuais e mais. Bom, Piotr, ali no final a gente acabou repetindo ali um trecho, mas enfim, foram algumas falas aí dessa aula magna do ministro Alexandre de Moraes, sobrou até para o ex-ministro Paulo Guedes aí, né? Agora, a sua análise aí sobre esse discurso, essa salada sociológica, econômica aí do ministro Moraes. Eu nunca ouvi. Ministro, eu sou branco, hétero, caipira do interior de São Paulo, filho de proletários, bisneto de proletários italianos. Bom, eu não sei se o senhor está querendo falar comigo, mas eu nunca ouvi nada do que o senhor disse. À exceção da questão europeia, e convenhamos, isso é uma exceção
Isso é uma exceção e não quer dizer que os europeus não se incomodem com aquilo, mas aqui no Brasil, porque o sujeito vem de outro estado, então o senhor não sabe exatamente qual é a questão da migração interna no país. Porque o que nós temos normalmente são pessoas que vêm ocupar cargos baixos, até pela questão do crescimento acelerado do estado de São Paulo, e você vê exatamente o que aconteceu, por exemplo, na construção civil. Então eu nunca vi essa frase no Brasil. Aliás, eu fui de escola, eu estudei bastante, ministro. Nunca ouvi esse tipo de comentário. Nunca ouvi esse debate, porque esse debate não existia. Esse país, e vou usar aqui uma frase que o senhor deve conhecer, do sociólogo, este sim, um sociólogo, Fernando Henrique Cardoso, que diz que a miscigenação brasileira, a capacidade do brasileiro de se misturar, é um país que conseguiu fazer isso sem ter crise social, sem criar esse tipo de violência. Eu acho que a opinião do Fernando Henrique Cardoso é mais importante, muito mais profunda do que a sua tese. Porque a do Fernando Henrique Cardoso é baseada em análise profunda de um cientista social. Eu não entendi onde ele quis chegar com isso. Ele está querendo criar uma cisânia no país para justificar todas as medidas arbitrárias e abusivas fora da Constituição que ele tem tomado, porque é essa crítica que ele está sofrendo de juristas, os quais lá atrás até o defenderam em algum momento, mas agora passou do limite e está todo mundo olhando com muita preocupação para as decisões do ministro Moraes. Então, vamos lá, não adianta querer criar uma guerra de secessão no Brasil. Não vai colar. Não temos, felizmente, não temos esse desejo, não temos essa inclinação. Esse país tem uma capacidade de sincretismo religioso, o senhor pode ver lá, Fernando Henrique Cardoso fala disso também. O sociólogo, não só o presidente, o sociólogo fala disso. A capacidade de miscigenação que se tem no país, e mais, todo estrangeiro que chega aqui, ele consegue se amalgamar à sociedade brasileira, ele quer fazer parte da sociedade brasileira. Foram assim com os meus bisavós europeus. Com outras pessoas que vêm de outros estados, trazem a sua cultura, pegam um pouco da cultura local e criam uma cultura nova. Tem um negócio que o senhor devia conhecer, o senhor é de São Paulo, o senhor deveria saber, tem um negócio chamado cozinha ítalo-brasileira ou ítalo-paulistana. São as transformações de quem vem para abraçar o país. Então, eu não entendi nada onde é que ele quer criar o porquê da cisânia. A não ser que seja para justificar atos abusivos, para conter a liberdade das pessoas, que a Constituição não permite.